Meus queridos e amados irmãos, noiva do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo com a graça e também com a paz que vem da parte dele. Amém. Amados, peço que abram suas Bíblias em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 aos Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Crianças, vocês já aprenderam a falar Tessalonicenses? Estamos acabando a exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se vocês ainda não aprenderam, treinem. E os pais ajudem seus filhos. Isso parece algo sem muito fruto, porém, irmãos, dessa forma, um tanto quanto até mesmo descontraída, mas dessa forma as crianças elas aprendem a se apegar ainda mais à palavra do Senhor. Isso marca os seus corações. 1 aos Tessalonicenses 4, versos 13 ao 18. Esse será o texto que pregaremos nesta noite, contando com a graça do Senhor, e também o texto que lerei nesta noite. E eu peço que cada um, inclusive as crianças, prestem atenção à palavra que o Senhor tem para vocês. Assim está escrito, 1 aos Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez, Senhor, Deus de toda consolação, Deus de toda esperança, de viva esperança, não morta, não mentirosa, não falsa, mas viva esperança. Tu nos regeneraste para uma viva esperança. Ó Deus, nós te invocamos, pois Tu és Deus vivo, Deus dos que vivem, ainda que durmam. Ó Senhor, concede-nos a Tua graça do alto, Senhor, para falar, Deus, desse assunto que temos aqui nesse texto, assunto que mexe com os nossos corações, assunto que traz lembranças, que faz lembranças profundas e sensíveis virem às nossas memórias. Ó Senhor, Tu não nos fizeste apenas com corpo, mas Tu também nos fizeste com emoções. E há certos assuntos, ó Deus, que mexem mais
do que outros com as nossas emoções. Esse é um deles. Ó, que tu fales aos nossos corações. Que cada alma que descansa em ti nesta noite, ouça a voz, como acabamos de ouvir, de orar, do seu bom pastor. E pelo seu cajado e pela sua vara, seja consolado, animado, encorajado a andar neste mundo de trevas, neste mundo onde a morte ainda é uma realidade, mas ela tem tempo de validade, prazo de validade, chegará ao fim. Ela será consumidamente tragada. Consumadamente tragada. Este dia chegará, o dia do encontro com o Senhor nos ares. Senhor, fala aos nossos corações. Dá-nos ouvir palavras de vida. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos conhece, que nos criaste e que nos recriaste para uma viva esperança. Consola os corações daqueles que estão aqui nesta noite, de todos nós, especialmente daqueles, ó Deus, que passaram, seja recentemente pelo luto ou há alguns anos, mas de tal forma que ainda é recente. Consola, ó Deus, com esta palavra, e que cada um aqui possa dizer: Deus me consolou e me encorajou com estas palavras. Aleluia. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é certo que a grande maioria de nós, se não todos, já ouviu falar de uma perspectiva, uma crença sobre o retorno de Jesus, em que ele voltará e então arrebatará para si uma parte do seu povo, de forma misteriosa, oculta. Ele tomará alguns, talvez ali os melhores, se estiverem mais fiéis. Aqueles que não forem tão fiéis ficarão e passarão então a grande tribulação. E esses então irão se salvar com mais dificuldade, eles terão que se esforçar mais para mostrar a Deus que eles de fato amam a Deus. E então Jesus virá uma outra vez, uma terceira, porque já veio na primeira quando nasceu, na segunda quando teve esse primeiro arrebatamento, e agora então uma terceira vez, para então tomar o restante e vir o grande julgamento. Você certamente já ouviu falar dessa crença sobre a volta de Jesus. E essa crença, meus irmãos, ela parte de uma interpretação não correta do texto de Apocalipse 20, onde ali vemos o texto falando do milênio, Satanás acorrentado, e então passa-se o milênio, onde ali ele está preso, mas ainda faz mal ao povo de Deus. E ele sabe que tem pouco tempo, ainda menos tempo, para a sua destruição consumada. E então, diz o texto ali que por um tempo ele é solto, e é exatamente aí então que alguns dizem: olha, Jesus vai vir, Satanás vai ser solto e a coisa vai ser feia. E depois, dentro de um outro tempo, ele volta e fará o julgamento. Um entendimento errado, irmãos, porque Satanás será solto justamente como alguém que está esperando em custódia para ser julgado, e vai ser solto, vai direto para o julgamento e depois ele será condenado de forma consumada. Portanto, não há, biblicamente falando, uma terceira volta de Jesus. Ou melhor, uma terceira vinda de Jesus. Mas, por outro lado, talvez você, que é reformado e bem reformado, pense que não haverá arrebatamento. E estamos diante de um texto que fala exatamente do
arrebatamento. Verso de número 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. O arrebatamento, irmãos, é uma realidade bíblica. O problema é muitas vezes como ele é enxergado. Ele é distorcido na grande maioria dos ambientes evangélicos. Mas ele é sim uma realidade bíblica e que nós precisamos voltar a falar como crentes. Seremos arrebatados. Encontraremos-nos com o nosso Senhor. Esse dia está marcado na agenda de Deus. Nós não sabemos a data, nem o filho do homem, nem o filho do homem sabe. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Mas ele chegará. Esse dia chegará. Por isso, meus irmãos, esse texto nos traz esperança, porque até onde nós presenciamos, até esse exato momento em que falamos, esse dia não chegou. Pode ser que seja hoje. Ainda? Não sabemos. Mas, enquanto vivemos, esse texto ele nos conduz, nos consola e nos estimula a esperança. A esperança. E essa esperança ela está sendo aqui justificada. Ela está sendo aqui embasada. Por que nós devemos ter esperança? Porque o povo de Deus, porque você, cristão, deve ter esperança acerca do fim de todas as coisas. Esse texto justifica essa esperança. Por isso o tema do nosso sermão é o seguinte, preste bem atenção. A esperança justificada. A esperança justificada. No sentido aqui de que se dá o motivo pelo qual nós devemos ter essa esperança. E o ensino principal desse texto é o seguinte: a esperança é justificada por causa do que a igreja acredita e por causa do que a palavra de Deus declara. A esperança é justificada por causa do que a igreja acredita e por causa da palavra, melhor dizendo aqui, do Senhor. Palavra do Senhor. A esperança é justificada por causa do que a igreja acredita e por causa da palavra do Senhor. Nós veremos esse texto, então, sobre 2 pontos, exatamente como colocamos aqui no início, no ensino. Em primeiro lugar, aqui vemos, aliás, sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, o que a igreja acredita. Em segundo lugar, o que a palavra do Senhor declara. E em terceiro e último lugar, o que Deus espera. Há um trocadilho aqui, nesse ponto. Primeiro ponto, o que a igreja acredita. Versos 13 e 14. Em segundo lugar, o que a palavra do Senhor declara. Versos 15 a 17. Em terceiro e último ponto, é uma conclusão desse texto. Verso 18, o que Deus espera. Primeiro ponto, o que a igreja acredita. Segundo ponto, o que a palavra do Senhor declara. Terceiro ponto, o que Deus espera. O Senhor Deus nos abençoe nessa exposição desse maravilhoso texto, irmãos. Veja o que diz o texto, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Irmãos, Paulo, ele agora, há um debate se ele continua nessa mesma sessão da anterior ou não. Penso eu que Paulo ele continua assim, numa sessão de exortação. E exortação ela pode ser entendida tanto no sentido de nos encorajar a prosseguir na obediência, mas ela também pode ser entendida no sentido de nós sermos consolados. Quando você lê no Novo Testamento, consolai-vos e exortai-vos, ou exortação, consolação e exortação, é a mesma expressão do grego. Por isso penso que Paulo ele continua assim, ainda que ele mude um pouco de tom.
ele continua nessa mesma sessão. E Paulo, então, aqui ele instrui esses irmãos. Ele diz: não queremos, justamente como Silvano e Timóteo, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele instrui acerca do problema e do problema da ignorância. Ou seja, a ignorância não significa ser uma pessoa bruta no trato. Às vezes nós falamos assim, né? Fulano é ignorante, no sentido de ser bruto no trato, mas não é nesse sentido que Paulo está falando. Ignorante acerca de não ter o conhecimento, não ter a informação. É disso que Paulo está falando. E ele traz aqui o seu desejo como inspirado pelo Espírito Santo, mostrando o desejo de Deus, que é que o povo de Deus não se mantenha na ignorância. Na ignorância. Isso certamente, irmãos, levará a algum desagrado de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 10, abre a sua Bíblia lá. Paulo usa essa expressão. Veja, 1 Coríntios 10, verso 1. Ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Paulo então diz: eles foram batizados. Já vimos isso aqui, por aspersão foram batizados no Mar Vermelho. Veja o verso 7, ele diz, em verso 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Aqui nesse texto, Paulo mostra o problema de ignorarmos, por exemplo, o Antigo Testamento, a história do povo de Israel. Você já viu alguém que diz assim para um novo convertido? Comece a ler a Bíblia por Mateus. Nenhum problema em ler o Evangelho de Mateus, é bíblico, está na Escritura. Mas não seria estranho começar a ler um livro pelo meio dele? Sendo, inclusive, que existe um livro chamado A Origem, o começo, Gênesis. Mas essa visão de dizer comece por Mateus, muitas vezes, até mesmo sem perceber, vem de uma ideia de não darmos tanta atenção ao Antigo Testamento. De não darmos tanto valor, ao final de contas, dizem muitos, o Deus do Antigo Testamento é um Deus austero, é um Deus severo. O Deus do Novo Testamento é um Deus de graça, de amor. Muitos dizem isso, você já deve ter ouvido falar. Isso, irmãos, faz com que a igreja ignore a história do povo de Deus. E Paulo está dizendo aqui, ironicamente, no Novo Testamento. Não quero, irmãos, que ignoreis estas coisas. Ele diz no verso 6, essas coisas se tornaram exemplo para nós. Ou seja, tudo o que aconteceu no passado, Antigo Testamento, e assim, no que passou também, depois do Antigo Testamento, já vivemos em 2026. É exemplo para nós, é ensino para nós, especialmente do que está ali na história bíblica de Apocalipse, de Gênesis e Apocalipse. E nós não devemos ignorar. Não agrada a Deus. Se fazemos isso, caímos em algum desagrado do Senhor. Ficamos sem alguma informação que nos faltará num dado momento em que seremos provados. É disso que Paulo está falando, irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes. Não queremos. Por isso, irmãos, aqui nós aprendemos a importância de sempre estarmos estudando a Escritura. De não termos, de estudar o todo dela. É importante que você leia de uma forma geral a Escritura. É importante que você sempre esteja estudando, não importa quantos anos de evangelho você tem. Porque nós precisamos de todo o conselho de Deus para lidarmos na guerra
contra os principados e potestades, como Paulo fala em Efésios 6, contra a nossa carne, para lidarmos inclusive com as nossas emoções, que é sobre isso que Paulo fala aqui, com relação aos que dormem. Que façamos isso inclusive para os nossos filhos. Não deixemos eles na ignorância, não menosprezemos a capacidade que Deus deu a eles de entender alguma coisa da Bíblia. Não deixemos as nossas almas na ignorância e nem mesmo na de nossos filhos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Mas nós precisamos então perguntar, quem são esses que dormem? De quem Paulo está falando? E é por isso, irmãos, que há um grande debate, e isso envolve, inclusive, aqueles que são adventistas do sétimo dia, que afirmam aquilo que esse texto não está afirmando. Os que dormem não são pessoas que estão em silêncio de inatividade e de inteira inconsciência, como afirmou William Spicer, um dos principais pastores adventistas e mais famosos do adventismo do sétimo dia. Quando Paulo fala aqui desses que dormem, ele não está falando que esses que dormem, eles estão em silêncio, em inatividade e nem estão em inteira inconsciência. Os que dormem aqui não estão em inconsciência. Ellen White afirmou essas palavras semelhantes também. A grande profetisa do adventismo do sétimo dia. Os TJs, na verdade, irmãos, os TJs também, eles concordam em grande parte acerca desse assunto. O que estamos falando aqui é daquilo que eles chamam de sono da alma ou de imortalidade condicional. Eles dizem aqueles que partem não sabem o que está acontecendo com eles, não têm memória, estão em completa inatividade. O sono da alma não é um mau ensino, uma heresia apenas do adventismo do sétimo dia, mas de outras religiões, como os TJs. Mas quem são de fato esses que dormem, se não são aqueles que estão em inteira inconsciência? São pessoas que sim morreram, mas morreram na esperança da ressurreição do último dia. E agora mesmo, neste exato momento, elas reinam com Jesus. Estão melhor, muito melhor do que eu e você. Porque não tem mais pecado. Porque Satanás não as fustiga mais. Para elas acabou o sofrimento. Elas completaram a corrida. Elas chegaram até o fim. Elas estão agora só aguardando a coroa, que receberão com seus corpos também. E há vários textos, irmãos, que ensinam sobre isso. Os adventistas do sétimo dia tiram essa ideia de que esse sono aqui, esse dormir, é algo inconsciente, de vários textos da Bíblia. Abra sua Bíblia, por exemplo, o texto de Daniel 12, você precisa abrir. Lá ele diz, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então eles dizem, olha, eles estão dormindo. Quem dorme não percebe nada ao seu redor. João 11, 12, 13, abre a Bíblia nesse texto. Evangelho de João 12, 11, 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 11, versos 12 e 13. Certamente você já deve ter ouvido falar dessa história. Lázaro morreu, Jesus vai até ele, e no meio dessa história diz o verso 12, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Verso 13, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro.
Mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Como é claro esse texto, irmãos? É muito claro. Jesus disse, Lázaro dorme. E no meio do caminho ele teve uma demanda. E então, os discípulos entenderam que Lázaro de fato estava dormindo, assim como nós dormimos hoje e dormimos ontem e acordamos hoje. Mas João, o evangelista aqui, ele abre um parêntese e ele diz, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Ele não estava falando que Lázaro morria, aliás, dormia, como nós dormimos de ontem para hoje. É muito claro. Há outros textos, irmãos, que poderemos ler aqui. Como, por exemplo, Lucas 8, 52. Abre a sua Bíblia lá. Lucas 8, 52. Esse texto eles também usam, os adventistas. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. E aqui Jesus diz aquelas palavras, né? Menina, levanta-te, talita cumi. O texto aqui, meus irmãos, não quer dizer então que ela não estava morta no sentido literal, mas no sentido de que Jesus iria ressuscitar ela. Mas esse é um dos principais textos que eles usam também. Há outros que poderíamos ler aqui. Mas o que a Escritura de fato afirma de forma mais abrangente sobre isso? Eclesiastes 12, 7, abra sua Bíblia lá também. Um texto lança a luz sobre outro texto. E a Escritura não se contradiz. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito não é aniquilado, ele não fica inativo, ele continua em atividade. Aqueles que partiram em espírito continuam vivos. E é por isso que Jesus, explicando aquele texto, aquela situação em que vem um homem querendo pegá-lo, dizendo, conta uma história fictícia, dizendo que um homem casou com uma mulher, morreu, e depois ele tinha mais 6 irmãos que foram casando, à proporção que um e outro ia morrendo. E eles perguntam, então, quando todas as coisas se terminarem, quem será o marido dela? E diz, errais, por não conhecer as Escrituras. Deus é Deus de vivos e não de mortos. E ali ele diz, ele é o Deus de Abraão. Jesus diz, Abraão está vivo agora. Vivo. Abraão, Isaac, Jacó e todos que partiram em Cristo estão vivos. E não há contradição. A parábola do rico e do Lázaro, meus irmãos, é muito clara também para mostrar que aqueles que partiram não estão inconscientes. Você deve se lembrar dessa parábola. Lázaro, um pobre que ficava sempre pedindo, o rico, pedante, os dois morrem. Lázaro vai para o Senhor, esse rico vai para um lugar de tormento. E esse rico experimenta um tormento tal que ele diz, Senhor, manda que Lázaro molhe o dedo. E então, com uma gota de água, ele iria saciar a sede, porque ele está em grande tormento. Uma gota de água, aliviar um tormento de alguém, significa que há grande tormento sendo experimentado agora mesmo por aqueles que partiram sem Cristo.
A alma, o espírito, quando parte, ele não fica inconsciente. Ele não fica inconsciente de forma alguma. O grande problema, irmãos, nesse caso da ignorância acerca do que a Escritura diz sobre esse assunto, é trazer uma tristeza que o mundo tem e que o crente não deve receber em seu coração. E nem precisa. Paulo continua no verso 13, ele diz: irmãos, nós não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. E esses demais aqui são aqueles que estão fora da igreja, que não têm Cristo em seus corações. Irmãos, no mundo antigo, inclusive nos tempos do apóstolo Paulo, não havia real esperança diante da morte em todas as religiões. O corpo era considerado como um mal necessário e que tinha que portar a alma até o momento em que essa alma seria liberta. Aí então ela encontraria a felicidade. O corpo era um mal, não havia esperança para o corpo. Nós sabemos que Deus nos criou o corpo e alma. Mas o mundo nos dias de Paulo não tinha esperança alguma acerca de uma vida após essa era que vivemos, em que corpo e alma gozariam de alegria. E por um tempo o ensino de que a alma, depois de um tempo o ensino veio de que a alma iria entrar no Hades, um lugar sombrio, após a morte. Depois esse ensino foi renovado e então passou-se a crer que a alma dos mortos poderia ir para o Monte Elíseos. Temos um bairro em Manaus, né? Esse nome. Monte Elíseos, é daí que vem esse nome. Talvez as pessoas que moram lá não saibam. Difícil alguém saber. Mas é daí que vem esse nome. Monte Elíseos era um lugar onde poucos, os favoritos dos deuses, os bons, aos olhos dos deuses, iriam jazer. Ou Tártaro, um lugar de condenação para os desvirtuosos. Ou o Érebo, assim chamado, para aqueles que não foram condenados, sentenciados. Mas não havia nenhuma esperança, irmãos. Nenhum canto do mundo anunciava que haveria esperança para corpo e alma de alguém na vida após esses tempos. É por isso que Paulo diz aqui, para que vocês não se entristeçam como os demais. E não precisamos, irmãos, entrar em muitos detalhes daqueles dias, porque vivemos em dias em que a história ela se repete com nuances diferentes, não há nada de novo debaixo do sol. Olhemos para o nosso redor, para as várias religiões. Qual é a esperança delas? Para aqueles que partem? Alguns dizem, o espírito, ele de alguém comete pecado, então para outra vida vai reencarnar e vai passar um karma pagando os pecados da vida anterior e assim sucessivamente, indefinidamente. Não há esperança. Não há esperança nisso. E assim muitas outras religiões. Não há esperança fora do Evangelho para aqueles que dormem, acerca daqueles que dormem, e mais ainda, aqueles que ficam vivos. Como podem descansar os seus corações acerca daqueles que partiram em Cristo? Paulo está falando disso. Eles podem. Não se entristeçam como os demais.
E Paulo aqui, então, irmãos, traz um motivo pelo qual nós não devemos nos entristecer. E esse motivo é a fé da igreja. A expressão de fé da igreja. Veja, ele diz no verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Há um motivo. Quando Paulo fala aqui, pois se cremos, não é uma dúvida se cremos ou não cremos. Na verdade, isso reforça. Às vezes nós falamos assim: pois se tal coisa é verdade, então faça aquilo outro. Não há dúvida nas palavras de Paulo acerca da fé da igreja, acerca da morte e ressurreição de Jesus, não é isso. Mas ele está enfatizando. E quando ele faz isso, irmãos, ele afirma categoricamente aqui o credo do povo de Deus. Alguns tentam dizer que Paulo está trazendo o credo daqueles dias. Nós não temos como afirmar isso, mas não precisamos. O nosso credo apostólico fala da morte e ressurreição de Jesus, não é? Creio em Jesus. Fala da sua encarnação. Que ele foi concebido pela Virgem Maria. Que ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado, desceu. Ele chegou ao sofrimento e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai. Isso é um credo universal da igreja. Quando Paulo fala de que Cristo morreu e ressuscitou, ele está, na verdade, aqui resumindo toda a obra de Cristo. Porque se ele morreu, ele veio, ele encarnou, ele viveu, morreu. Ele ressuscitou e depois subiu aos céus e voltará, como ele anuncia aqui. Então, irmãos, essas expressões, morreu e ressuscitou, fala da obra e da vida de Cristo. E é isso que Paulo está trazendo aqui, a fé do povo de Deus. Meus irmãos, não há evangelho sem morte e ressurreição de Jesus. Não há evangelho sem morte e sem ressurreição de Cristo. E é por isso que muitas religiões, elas caem nesses pontos. Quando negam a deidade de Cristo, elas negam esses ensinos. Quando negam que ele veio, elas caem. Elas se tornam sinagogas de Satanás, como Paulo diz. Não há evangelho sem morte e ressurreição de Jesus, porque não há esperança sem morte e ressurreição de Jesus. A esperança aqui está sendo justificada no credo do povo de Deus. Mas deixa eu lhe dizer, os credos, irmãos, eles não são meros resumos da fé de forma fria. Nós vivemos em dias em que muitas pessoas olham para os credos, resumos da fé, e elas acham algo retrógrado, algo do que tem que ser abandonado, porque já vivemos em outros dias modernos. Isso expressa, às vezes os crentes sem perceberem, estão refletindo a mentalidade desses dias. Você compra um carro e com 5 anos alguém diz, está velho. Você compra uma roupa e com pouco tempo alguém diz, está velho, você precisa de outro. Você compra um tênis, alguém diz, está velho, daqui a pouco tempo. Mas nós olhamos para trás e nós olhamos e nós percebemos que os móveis de madeira eram passados de gerações. Eu cresci numa casa onde tinha uma cristaleira, as crianças não sabem nem o que é isso. Uma cristaleira, um móvel de madeira da minha avó, de quando ela casou, e ela deu para minha mãe. E eu cresci vendo aquele móvel ali. Não se destruía.
Mas você compra um móvel hoje, ele parece que é de papel. Demora meses e você talvez tenha que trocar. Irmãos, isso é filosófico. Isso mostra a mentalidade dos nossos dias. É que você tem que abandonar o passado não presta, e você tem sempre que ficar se renovando. A verdade, ela tem sempre que ficar se renovando. Mas a verdade é uma pessoa, é Cristo. Ele não muda, ele é imutável. Percebam como as práticas revelam a mentalidade das pessoas. E isso chega, irmãos, até a forma com a qual nós aprendemos a Bíblia. Isso faz com que muitos crentes digam: eu não quero os resumos de fé, porque são velhos. Nós precisamos de alguma coisa nova, repaginada. Paulo está refletindo aqui o credo da igreja. Mas, irmãos, os credos, eles são muito mais do que nós percebemos. Os credos da igreja, não apenas o credo apostólico, mas muitos outros que foram produzidos, eles não expressam apenas a fé da igreja. Preste muito bem atenção nisso. Eles não apenas expressam a fé da igreja numa dada época. Eles expressam a obra sobrenatural de Deus sendo vivida por pais e filhos. De geração em geração. A fé que não morre quando alguém é sepultado. Quando a igreja é perseguida. Ela sobrevive a toda e qualquer perseguição e problemas que a igreja já enfrentou. Até hoje, os judeus que não receberam Cristo, eles recitam o Shema, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Isso foi passado de geração em geração. Sim, eles não creem no Senhor, infelizmente. Mas isso mostra como Deus, Ele fez. Em um ponto, eles foram fiéis em transmitir o texto. Infelizmente, sem o Espírito dele. E esse credo apostólico, irmãos, também transmite verdades profundas. Quando nós memorizamos textos como esses, credo apostólico e outros, nós estamos recitando juntamente com irmãos que morreram. A boca deles está se abrindo quando as nossas se abrem. Esse credo, irmãos, esse texto, irmãos, nos mostra como a igreja está unida a Cristo. Veja como Paulo fala, verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja a lógica desse texto. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então o mesmo acontecerá com o seu povo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele fala sobre isso em vários textos. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6, versos 4 a 7. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Veja quantas vezes Paulo diz aqui com ele, unido com ele. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Veja, Paulo está dizendo, nós morremos com Cristo. Quando Ele morreu, nós morremos. Porque nós somos unidos a Ele. E quando Ele reviveu, nós também revivemos. E se irmãos morreram, como Cristo morreu, e eles morreram unidos a Cristo, Paulo fala em Romanos 8, o mesmo Espírito que fez ressuscitar Cristo vivificará os seus corpos. Porque se estamos unidos a Ele, aquilo que aconteceu a Ele, acontecerá a todos aqueles que entregaram as suas vidas a Ele e confiaram nele. Eles estão aguardando, irmãos. Eles estão aguardando exatamente nesse momento. Talvez você já tenha passado. Eu sei que aqui muitos já passaram pela experiência de ver um ente querido ali. Alguém que viveu com você. Talvez alguém que tenha lhe criado. Ou alguém mais novo do que você. E você então viu ali aquela pessoa morta. Seu corpo inchado, levada de um lugar para outro. Quando aquela pessoa, talvez você já tenha sido aquela pessoa que te carregou, que você viu com vigor. Ali. Meus irmãos, os nossos olhos precisam ir além. Ali eles estão dormindo. Ali eles dormem. E a Escritura usa essa ilustração para falar que eles retornarão. É isso que Paulo diz. Ele trará em sua companhia os que dormem. Eles aguardam o Cristo ressuscitar, mas virão com Cristo. Abre a sua Bíblia em Apocalipse 19. Essa verdade é maravilhosamente colocada aqui. Apocalipse 19. Acompanhe comigo esses textos. Versos 13. Acompanhe esses textos. Apocalipse 19, 13 diz: está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama Verbo de Deus. Ele está falando de Jesus. João vê o Senhor Jesus vindo num cavalo branco. E ele diz, o nome dele é Verbo de Deus. Verso 14. E seguiu-no quem seguia? João está vendo aquele grande dia. Quando Cristo virá. E ele vê ele. Não num jumento, como disse o liturgo, mas num cavalo branco. E esse cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele vem, mas ele não vem só. Seguiam nos exércitos, verso 14, que há no céu, montando cavalos brancos, como ele, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca a espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo dirá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora vejam, meus irmãos,
quem são essas pessoas que estão vestidas de linho finíssimo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Acompanhem comigo, Apocalipse 7, verso 9. João faz uma pergunta aqui, ou melhor, quem está com ele pergunta a ele, ele diz, não sei. Apocalipse 7, verso de número 9, primeiramente, 9 e 10. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, e de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, como lá no texto que lemos em capítulo 19, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Nós cantamos esse canto. Eles estão agora mesmo cantando e adorando ao Senhor. Verso 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: preste atenção, meu irmão. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cobrirá sobre eles o sol, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Meus irmãos, quem são esses que virão com Cristo, montados como Ele em cavalos brancos? São aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue de Cristo. Aqueles que morreram em Cristo. São esses que João vê. Eles virão na companhia de Jesus. Eles dormem. Se lembrarmos do seu sepultamento, lembraremos ali a sua inatividade física. Mas eles adoram a Deus agora mesmo. E eles virão junto com Cristo. Essa é a fé do povo de Deus. Paulo disse: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa é a primeira justificação para a esperança. Mas Paulo segue para a segunda, o que declara a palavra do Senhor. Versos 15 a 17. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Parece que algumas dúvidas, irmãos, enchiam as cabeças desses irmãos em Tessalônica. Não fica claro o que exatamente eles tinham de dúvida acerca daqueles que dormiram. Nós podemos aqui pensar: se esses irmãos estavam em dúvida se os crentes que já partiram iriam ter os seus corpos unidos novamente às almas? Porque Paulo fala que eles ressuscitarão.
Será que esses irmãos estavam em dúvida que os que partiram sofriam? Será que eles sofriam porque pensavam que já haviam partido esses irmãos, mas sem honra? Já tinham sido arrebatados, mas sem honra, sem seus corpos? Será que eles pensavam, eles não terão honra alguma? Eu os vi vivendo fielmente ao Senhor, mas eles não terão honra. Nós não sabemos exatamente, irmãos, o que passava-se na cabeça desses irmãos. Mas Paulo está tratando isso aqui. Veja a forma como ele diz no verso 15. Ora, ainda vos declaramos, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Parece que eles estavam pensando que a honra seria primeiro para os que estavam vivos. Paulo diz, não, negativo, de modo algum. Verso 16, ele diz, então, porquanto o Senhor mesmo, o Senhor Jesus, dada a sua palavra de ordem, aqui ele tem 3 expressões, são 3 sinais do retorno de Cristo, para os que já dormiram. A sua palavra de ordem é uma expressão usada para o militarismo daqueles dias. Um oficial militar dava a sua palavra, e você já deve ter visto essa cena, dava o comando e a tropa seguia energicamente, mostrando vividez, mostrando energia. Essa é a ideia aqui, dada a sua palavra de ordem, a palavra é de Jesus, o Senhor. Há uma outra expressão aqui. Antes disso, abra sua Bíblia em João 5, 28.